Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Algoritmos Genéticos. Até o presente momento, na nossa série de vídeos, nós falamos dos conceitos de algoritmos genéticos, porém, nós aplicamos a funções reais. Esse vídeo, nós iremos abordar algumas possibilidades de aplicação a problemas reais. Na verdade, o que a gente já trabalhou até agora foram funções reais de uma variável, e a matemática tem alguns recursos, seja no cálculo numérico, seja no próprio cálculo diferencial integral, que conseguem fazer isso com um grande sucesso. Então, aplicar algoritmo genético para esse tipo de situação pode não ser interessante, A gente já tem as ferramentas mais apropriadas para isso. O algoritmo genético ele é útil em problemas mais complexos, Então, o que a gente fez até aqui foi puramente didático, acadêmico, A gente está treinando, a gente está estudando os algoritmos genéticos. Agora, a grande aplicação deles são em problemas reais, onde o espaço de busca é um espaço muito grande e com ferramentas tradicionais da matemática nós não conseguimos chegar numa solução. E aí surge o desafio, porque o que a gente fez até agora foi entender o que é um indivíduo, entender como que se faz o cruzamento, a mutação, a seleção dos indivíduos. Esses conceitos, a partir do momento que eles são aprendidos, são tranquilos de ser trabalhados, de ser implementados. A grande questão é, dado um problema real, fazer uma modelagem desse problema para aplicar os conceitos de algoritmos genéticos. Então, esse é o grande desafio. E cada caso é um caso. A gente tem alguns casos clássicos onde algumas estratégias já foram utilizadas aí por outros pesquisadores. O que se faz muito é pesquisar na literatura, artigos científicos, para ver o que pode ser feito ali naquela situação. Porém, na grande maioria das vezes, o que vai realmente ser necessário é que aquele que está fazendo a modelagem crie uma modelagem própria, heurísticas próprias, que vão permitir que o algoritmo realmente consiga fazer a otimização do problema. Porque uma boa otimização vai facilitar o trabalho do AG. Às vezes, usa-se alguma heurística, algum mecanismo que facilite o trabalho dos AGs. Em caso contrário, o trabalho do AG vai ser dificultado, ao ponto que, em alguns casos, ele nem consegue chegar na solução. Então, quanto melhor for a representação do problema, quanto melhor forem as técnicas de cruzamento, de mutação e de seleção, que podem ser ligeiramente diferentes das clássicas que a gente viu até agora, quanto melhor elas forem, melhor vai ser o desempenho do AG. Bom, pode mudar, então, como eu disse, a representação das soluções. Muitas das vezes, a geração de indivíduos, para você não gerar indivíduos inválidos, criar alguma heurística, algum mecanismo que garanta isso, algumas alterações em cruzamento, mutação e assim por diante. Por exemplo, nós podemos usar um AG, existem trabalhos científicos, onde o pessoal faz a otimização do tempo de operação de carregamento de containers em portos, carregamento e descarregamento. Num exemplo que foi feito, num artigo científico para o Porto de Santos, o cromossomo é a representação de um paralelepípedo formado por pequenos blocos. Cada container pode receber um número. Computacionalmente, esse paralelepípedo ele pode ser representado, em termos de linhas de código, como uma matriz de 3 dimensões. A função de aptidão ela pode levar em consideração o somatório dos tempos de operação para carregamento e descarregamento, e
no fim, computar o cálculo do tempo total. Então, seria um caso típico de problema de minimização. E aí é preciso tratar as restrições do problema. Isso é um desafio, né? Porque na maioria dos problemas você tem várias restrições, né? Como implementar essas restrições? Em alguns casos, essas restrições você já garante que elas sejam atendidas na geração dos indivíduos, no cruzamento. Em outros, você trata ela dentro da função de aptidão, aplicando ali penalidade, caso infrinja, né, essas restrições. Tá? Então, né, são caminhos diferentes, estratégias diferentes, e cada estratégia, né, pode levar a um resultado diferente. E a maneira como essa estratégia é idealizada depende muito do conhecimento do problema e da habilidade de quem está modelando o AG. Outro exemplo, né? Suponha que o AG ele seja aplicado à elaboração de horário dos professores de uma determinada escola. Né? A representação do cromossomo pode ser dada por uma matriz ao invés de um vetor. A partir desse modelo de cromossomo, criam-se modo de cruzamento, que nesse caso pode ser troca de linhas entre indivíduos, né? Matrizes de horários. Por exemplo, a gente tem aqui um esqueminha, né? Vamos supor que as aulas sejam no sábado e domingo, quem sabe seja aqui um cursinho, talvez, né? Não sei. E aí a gente tem aqui, né, N turmas, né? Que tem 11 nessa tabela. E cada janelinha dessas é uma aula com um professor. O nosso professor ele pode ser representado com uma numeração, tá? E esse professor vai estar associado a uma disciplina e o algoritmo genético vai tentar otimizar para atender algumas restrições. Por exemplo, pode-se desejar que não se tenha janelas, né, entre uma aula e outra de um professor. Né? Então, essa restrição aí pode ser tratada como, por exemplo, uma penalidade. Pode-se tentar fazer com que o algoritmo genético consiga gerar horários, né, onde as aulas de uma determinada disciplina sejam duplas. Né? Então, ele pode tratar isso como uma bonificação. E é preciso também ver a questão dos choques de horário, né? Não pode ter choque, né? Como é que o professor vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? E então, assim, você pode trabalhar isso, tentar modelar o seu problema, talvez para colocar o choque como uma heurística para geração, de uma tal maneira que não exista choque, ou você pode tratar isso também como uma penalidade. Aqui eu tenho um exemplo de um projetinho que eu cheguei a fazer, né, em uma determinada época, quando eu estava estudando algoritmos genéticos. E aqui, né, não está nada visual, está uma coisa bem simples, né? Está em MATLAB ainda. Hoje eu estou usando mais o Python, mas como é um projeto está pronto, né, eu vou mostrar ele aqui em MATLAB mesmo. Então, aqui eu tenho as turmas e os professores que vão ministrar aulas para as turmas no sábado e no domingo, tá? Então, tem turmas que têm aulas tanto no sábado quanto no domingo e outras apenas no sábado. E aqui estão os números, né? A gente vê que tem números se repetindo, então o mesmo professor está trabalhando em turmas diferentes, né? E aqui estão todas as turmas, né? Aqui é um código que não está muito inteligente, né? Alguns aí vão me criticar, né? Que poderia ter criado uma função para tratar isso daqui. Poderia sim, mas na época foi o que eu acabei fazendo, né? Diante do meu pouco conhecimento de algoritmo. Enfim, então aqui eu inicializo, tá? Os professores nas turmas. Nós temos mecanismos, né? Aqui dentro do algoritmo genético para contagem de aulas duplas. Então, seria esse contador 1. Para contagem de choques, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui do código, tá, pessoal? Que aí é o grande trabalho que quem faz a aplicação do algoritmo genético tem. Programar isso tudo, né? Modelar o problema e fazer com que o algoritmo
trabalhe com esse problema, né? E faz parte disso daqui, né? É encontrar um algoritmo que vai contar os choques de professor, um algoritmo que vai contar as janelas do professor, né? Então, a gente tem aí aula dupla, né? Que no caso é o contador 1. Nós temos quantidade de choques, que é o contador 3, e a quantidade de janelas, que está com o próprio nome aqui, janela, multiplicado por coeficientes, né? Esses coeficientes foram inicializados lá no início do algoritmo. No caso do primeiro aqui é 420. Esse segundo, né, é 8 positivo. Como aulas duplas é uma coisa que eu quero, então eu estou bonificando. Tem um sinalzinho aqui de mais, né? No caso do contador 3, eu tenho choques, é uma coisa ruim, eu quero reduzir, né? Então, menos o coeficiente 3, que no caso aqui vale 26, né? Então, esses coeficientes servem para medir o quanto que eu vou aplicar ou não penalidade. E a janela, que é uma coisa ruim também. Eu já tenho um coeficiente 4 que está com valor de 4, é um número menor. Quer dizer, janela é uma coisa ruim. Então, eu vou penalizar, mas é uma coisa que dá ainda para poder trabalhar. Então, eu vou penalizar menos, né? Agora, choque eu tenho que penalizar muito, tá? Eu vou rodar esse código aqui. Então, ele está rodando aqui, já gerou em 100 gerações. Então, ele já gerou aqui um indivíduo, né? uma grade horária. A gente pode observar aqui que ele dá até a quantidade de choques. Nessa geração aqui, nessa simulação, não houve nenhum choque, tá? Quantidade de aulas duplas, 8 aulas duplas, né? Então, a gente vê aqui 6 e 6, o professor na mesma turma. A gente vê aqui também 6 e 6, né? Em alguns casos, ele não consegue, depende da geração. Aqui, por exemplo, né, eu tenho intervalo de uma aula e outra no mesmo dia, né? O 7 aqui também, olha, veja o que acontece, né? Poderia estar junto aqui, né? Talvez fazer um remanejamento, né? Aqui 13 e 13, enfim. Então, o algoritmo genético ele é muito bom por causa disso, né? Tarefas que daria muito trabalho para fazer manualmente, ele ajuda a fazer isso de uma forma automática e muito rápida, né? Eu não contei o tempo aqui, mas questão de segundos para ele chegar nas 100 gerações. Então, em suma, é isso. O objetivo do vídeo era mostrar aqui um exemplo, tá? Simples, exemplo simples, sem nada de muito sofisticado aqui em termos de implementação, sem nenhuma heurística criada especificamente para isso, tá? Mas dizer para vocês da importância do algoritmo genético, né? Se ele for adequadamente trabalhado, adequadamente parametrizado, tá? Adequadamente modelado, dá para resolver coisas muito interessantes com algoritmos genéticos. E aí, né, volto a dizer mais uma vez, vai depender de quem está usando o algoritmo genético em fazer uma boa modelagem. A partir do momento que faz uma boa modelagem, né, vai ter grande sucesso na solução do problema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, desejo bons estudos e até